16 anos e já consegui transformar meu hobby em um emprego muito lucrativo que me rendeu muito dinheiro. Mas a minha vida virou um inferno quando meus pais descobriram. Primeiro, é importante você saber que eu não morava com meus pais biológicos. Quem cuidava de mim eram meus tios. Eles foram apontados como meus guardiões depois que o conselho tutelar me tirou da vida precária que eu tinha em casa. Daquele momento em diante, passei a morar em outra cidade com meus tios e por lá fiquei durante 5 anos. Sabe, se eu soubesse quem eles eram, provavelmente teria preferido sofrer na minha casa mesmo. Mas na época, eu tinha só 11 anos e não tinha escolha. Então me mudei para aquela casa e as coisas só pioraram. Meus tios já tinham uma família grande e lá não havia espaço para mim. Não tô brincando, eles me colocaram para dormir no armário, pois todos os quartos já estavam ocupados pelos filhos deles. E lá fiquei, morando debaixo da escada, como se fosse o Harry Potter. A diferença é que eu sabia que nenhum milagre aconteceria e nenhuma coruja veio me trazer um convite para estudar em Hogwarts. Eu sempre ganhava a pior versão do que os meus primos tinham. Me passaram as roupas surradas da minha irmã mais velha e os brinquedos que eu tinha já haviam sido quebrados pelos meus irmãos mais novos. E claro, meus guardiões não gastavam dinheiro algum comigo, muito menos para comprar um celular, por exemplo. Então eu nem conseguia me comunicar com meus amigos de escola. Meus tios ralhavam comigo por qualquer coisa errada que eu fizesse e sempre jogavam a culpa na minha mãe, dizendo que ela era uma pessoa mimada e irresponsável. Eu sempre odiei ouvir aquilo, pois amava a mamãe e sentia muita falta dela, apesar de tudo o que havia acontecido na nossa família. Ela era uma boa pessoa e não merecia ser tratada daquela forma. Você pode até pensar, então por que você está morando com seus tios? Ok, vou contar tudo. Até os 11 anos, eu morava com meus pais biológicos. Mas como você sabe, fui parar na casa dos meus tios, onde ninguém me queria. É porque uma coisa ruim aconteceu. Meu pai trabalhava em uma empresa que atuava em outros países e ficou alguns meses fora de casa. Quando voltou, nossa família começou a desmoronar. Acho que ele arranjou outra mulher e queria se livrar de nós. Aí, meus pais se divorciaram. Meu pai foi embora e eu fiquei com a minha mãe. O divórcio a deixou triste por um bom tempo. Em determinado ponto, ela arranjou um namorado e pensei que em breve tudo ficaria bem, mas isso não aconteceu. O maldito do Bill, ele foi uma má influência para minha mãe. E a partir daquele momento, nossa vida se transformou em um inferno. No começo, eles começaram a sair e a voltar tarde, e minha mãe chegava atrasada no trabalho quase todos os dias. Ela começou a ser negligente e foi demitida pouco depois. Os dois desrespeitavam todas as regras e ela se tornou uma pessoa totalmente diferente. Estava sempre brava e irritada. Tava na cara que tinha problemas com bebidas alcoólicas e que havia perdido o controle sobre si mesma. Ela até apareceu bêbada em uma reunião de pais na minha escola. Minha professora percebeu e quis conversar, mas minha mãe a insultou e a xingou. Aquele foi um erro enorme. A professora ligou para o conselho tutelar e os inspetores bateram na nossa porta. A casa estava uma bagunça e eles sabiam o que estava acontecendo. E foi assim que minha mãe perdeu os direitos maternos e fui parar na casa dos meus parentes. Mas eu ainda a amava e não achava que aquilo tudo tinha sido culpa dela. Foi o Bill que a fez virar uma alcoólatra. Então, só me restava conviver com a saudade e conversar com ela por telefone de vez em quando, com a permissão da minha tia. Aí, tentei driblar o tédio fazendo o que eu gostava, bordando com miçangas. Minha mãe havia me ensinado a fazer isso, e aquele era meu único hobby. Nos fins de semana, eu sentava dentro do meu armário e passava o dia inteiro bordando. Mas um dia, eu tive uma ideia brilhante. Resolvi não criar apenas desenhos abstratos, mas algumas imagens. No começo, pratiquei usando fotos de celebridades e tentei reproduzir pinturas famosas, como a da Mona Lisa. E eu era muito boa naquilo. Um dia, um amigo me aconselhou a vender os quadros, e pensei, por que não? Aí, fomos para uma feira e colocamos meus quadros à venda, e foi um sucesso. As pessoas estavam interessadas não só na beleza das imagens, mas também no fato de terem sido feitas por uma menina de 12 anos. Vendi os quadros pequenos por $20 e já estava feliz só de ver que as pessoas tinham gostado. Mas aí tive outra ideia incrível. Resolvi bordar retratos de miçanga de pessoas por encomenda. Os adultos gostavam desse tipo de coisa, então abri uma espécie de micronegócio. Eles me davam uma foto e algum tempo depois eu entregava um quadro com a imagem bordada. E eu vendia um retrato assim por $200, não menos.
Tive um monte de pedidos e passava o dia inteiro bordando, fazendo o que gostava, só que agora recebendo por isso. Minha vida melhorou, pude comprar roupas novas e passei a não depender tanto dos meus guardiões. Mas minha alegria durou pouco. Quando comprei um celular novo, minha tia percebeu e começou a me fazer um monte de perguntas. Pouco depois, ela entrou em ação. Meus guardiões me fizeram dar metade do que eu ganhava para eles. Disseram que na minha idade eu ainda não sabia administrar o dinheiro corretamente e que me dariam dinheiro para as coisas de que eu eventualmente precisasse. Tudo mentira. Mesmo quando eu pedia dinheiro para comprar coisas necessárias, como um laptop para usar na escola, eles diziam não, alegando que aquilo era tolice. E quando, alguns meses depois, consegui comprar o laptop com minhas economias, eles apertaram ainda mais as rédeas. Começaram a confiscar todo o dinheiro que eu recebia da venda dos retratos. Eu tentava esconder o dinheiro deles, mas não conseguia. Um dia, cheguei em casa e vi que meu quarto estava uma bagunça. Aí minha ficha caiu. Alguém havia revirado minhas coisas à procura de algo. E eu tinha razão. A caixa onde eu guardava meu dinheiro havia desaparecido. É claro que meus guardiões haviam feito aquilo. Eu armei um barraco, mas eles gritaram comigo e me acusaram de estar mentindo. Aquilo era um absurdo. Além de roubarem meu dinheiro, ainda estavam tentando jogar a culpa em mim. Não era justo. Eles viram uma oportunidade de me roubar e não pensaram duas vezes. E nem sentiam remorso. Meu tio disse que era uma espécie de aluguel. Idiotas! Aluguel de um cubículo daqueles? Naquele momento, passei a odiá-los com todas as minhas forças. As máscaras deles haviam caído. Eles fingiam ser heróis que abrigaram uma pobre menina, mas na verdade só estavam me usando. Mas aí, uma coisa aconteceu, e me fez ter esperança de mudar de vida e de me livrar daqueles tiranos. Minha mãe entrou em contato comigo. Ela disse que queria recomeçar a vida, que tinha passado por um tratamento em uma clínica de reabilitação e conseguido se livrar do alcoolismo. Estava limpa, queria retomar a vida e voltar para mim, então eu precisava ajudá-la. E eu já era grande o suficiente para saber que ela não conseguiria recuperar seus direitos de mãe assim, num estalar de dedos. Seria preciso comprovar que levava uma vida estável. Ou seja, precisaria ter um lugar para morar, um emprego, e não poderia se envolver com aqueles maus hábitos que haviam tirado de mim. Então, resolvi juntar dinheiro e voltar para a mamãe. Mas não seria fácil enganar meus guardiões. Eu teria que bolar um plano para recuperar tudo que eles haviam tirado de mim. Então resolvi mentir, dizendo que faria uma viagem escolar super importante, pois poderia ganhar um A em história. Minha tia concordou, disse que pegaria o dinheiro e foi para o quarto. Era tudo que eu precisava. Acabei descobrindo que eles guardavam o dinheiro no quarto. Passei 2 meses me dedicando totalmente ao trabalho. Eu não tinha tempo para curtir meus amigos, nem para fazer alguma pausa. Entendi que precisava muito de dinheiro e fiz de tudo para consegui-lo. Eu dormia 4 horas por dia, pois passava a noite toda trabalhando. Depois de 2 meses nesse ritmo, juntei quase o mesmo tanto que ganhei trabalhando o ano inteiro. Claro, todo esse dinheiro foi tirado de mim, mas eu já tinha um plano para recuperá-lo. Pouco depois, recebi uma mensagem dizendo que minha mãe chegaria no dia seguinte. De manhã, quando deveria estar na escola, e enquanto meus guardiões estavam trabalhando, voltei para casa. Fui até o quarto deles e revirei tudo à procura do esconderijo. Encontrei um envelope grosso no guarda-roupa deles. Eu me lembrava da quantia que eles haviam tirado de mim e peguei tudo de volta. Não quero me gabar, mas era uma quantia boa, viu? Aí fui para o meu quartinho, peguei minhas coisas e enfiei na mochila. Eu tinha que fugir, pois não seria mais bem-vinda naquela casa depois do que havia feito. Aí corri ao encontro da minha mãe. Já fazia 5 anos que não a via e eu estava morrendo de saudade. Nem sei explicar o que senti quando finalmente a abracei. Eu não estava nem aí para o que tinha acontecido com a nossa família antes. Só estava feliz por estarmos juntas de novo. Mas as dificuldades não haviam acabado. Quando meus guardiões chegaram em casa e viram a bagunça no quarto deles, começaram a me ligar e a me ameaçar. Mas o fato é que eu não tinha roubado nada, eu só havia pegado o que era meu. Eles eram os ladrões e dei um ultimato. Se não me deixassem em paz, eu os denunciaria para a polícia e para o conselho tutelar. O que eles estavam fazendo era ilegal e poderiam até ir para a cadeia. Eu sei que temos muitas dificuldades pela frente. O dinheiro que economizei só dá para pagar uns 2 meses de aluguel. Durante esse tempo, minha mãe precisa encontrar um emprego e provar sua estabilidade para o conselho tutelar. Ela mudou de verdade
e está muito arrependida por tudo o que aconteceu 5 anos atrás. E eu acredito nela. Tenho certeza de que ficaremos bem. Vamos superar todos os desafios juntas, pois somos uma família e amamos uma a outra. Obrigada por ter acompanhado minha história até o fim. Você já confrontou seus pais por causa de dinheiro? Conte suas experiências nos comentários e não se esqueça de